numeradores. Agora, por último, e o exemplo mais um pouquinho complicadinho, é a nossa forma básica. Essa aqui serve para todas, principalmente as questões onde os meus denominadores eles são maiores, são números grandes. A gente vai usar essa forma básica cruzando nossas informações. Tá? Então, para a terceira e última forma é bem simples. Nosso primeiro passo para poder encontrar os valores vai ser definir um valor que divida os meus dois números de interesse e que seja o maior possível. O que isso quer dizer? Por exemplo, vamos começar com esse exemplo aqui, ele é mais interessante, 12 e 20. O 12 e o 20, eu sei que o número 2 divide ao mesmo tempo o 12 e o 20. Correto, divide. Só que o 4, por sua vez, também divide o 12 e também divide o 20. Então, a gente vai dar sempre prioridade ao maior possível. Então, a gente vai buscar sempre um número que divida os dois ao mesmo tempo e que seja o maior possível. Beleza? Nesse caso aí, o número que a gente vai ter que escolher é o 4. Porque o 4 é o maior fator que divide ao mesmo tempo os nossos números de interesse. Então, beleza, escolhi o número 4. A partir do momento que eu escolhi o número 4, eu vou dividir simultaneamente cada valor desse por 4. Então, 12 por 4, eu vou dar o meu resultado 3. E 20 por 4 vai dar o meu resultado 4. Aí eu costumo botar aqui embaixo para facilitar. E o MMC ele vem do produto cruzado. 3 vezes 20. Ou, da mesma forma, eu posso optar por 4 vezes 12. Se você reparar, tanto um quanto o outro, o resultado é o mesmo, 60. Então, esse é o meu MMC. Beleza? É simples, é bem tranquilo. Vamos fazer esses outros exemplos aqui. 14 e 20. Eu tenho 14 e eu tenho 20. O maior que divide os dois ao mesmo tempo, nesse caso, só pode ser o 2. O 3 não dá, o 4 não dá, o 5 não dá. O 7, ele até divide o 14. Só que o 7, ele também, na verdade, ele não divide o 20. Então, pelo 7 não divide o 20. A gente não pode utilizá-lo, uma vez que a regra básica para esse método é que seja um fator simultâneo, ou seja, precisa dividir os dois ao mesmo tempo. Então, o 7 está descartado, apesar dele ser maior. Então, nesse caso, o maior valor possível aqui que a gente pode escolher é o 2. A partir do momento que a gente escolher o número 2, a gente vai dividir simultaneamente cada um deles. 14 por 2, 7. 20 por 2, 10. A partir desse momento, a gente vai multiplicar cruzando aqui. Seja o 14 com 10, seja o 7 com 20. Independente do que a gente escolha, o resultado sempre vai ser o mesmo. Isso faz parte da estratégia. Então, eu sei que no MMC entre 14 e 20 é 140. Beleza? Por último, eu tenho o 24 e eu tenho o 10. Nesse caso aqui, o maior fator também vai ser o 2. Apesar do 5 dividir o 10, o 5 não divide o 24. Assim como, apesar do 8 dividir o 24, ele não divide o 10. Então, isso quebra a nossa regra básica. Eu preciso ter números que dividam ao mesmo tempo. Então, a partir disso, a gente vai ter que escolher o nosso número 2 como o nosso número-chave e vamos dividir cada um deles. Então, 24 por 2 é 12 e 10 por 2
aplicando cruzado, seja o 12 vezes 10, seja o 5 vezes 24, o nosso resultado vai ser sempre o mesmo. Então, meu MMC nesse exemplo aqui é 120. Ok, simples e tranquilo. A gente vai aplicar a mesma coisa aqui no nosso último exemplo. Como que a gente vai fazer isso? Mesma coisa. Vou olhar para o meu 15 e para o meu 25. E vou tentar definir qual é o maior fator que divide os dois ao mesmo tempo. Eu posso pensar no 3, que divide o 15, mas o 3 não divide o 25, então não posso utilizá-lo. Nesse caso aqui, o maior fator possível vai ter que ser o 5, que divide ao mesmo tempo tanto o 15 quanto o 25. A partir do momento que eu escolhi o meu 5 como meu fator-chave, eu vou dividir simultaneamente cada fator desse por 5. Então aqui vai dar 3 e o 25 por 5 vai dar 5. Então o nosso MMC nada mais é do que o produto cruzado, né? O produto cruzado seja 5 vezes 15, seja 3 vezes 25. Nesses casos, os dois resultados vão ser iguais sempre. Beleza? Então aqui eu já sei que meu MMC ele vai ser 75. Então eu já posso preencher aqui meu MMC com 75 e 75. E os nossos numeradores, eles vêm com um produto cruzado também, isso que é interessante. A resposta, tudo que a gente precisa já está no papel. Então, ó, o meu MMC aqui ó, foi 5 vezes 15, que deu 75. Botei aqui, 75. E o meu fator de cima, ele vem com o meu 5 vezes o 4. Da 20. A mesma coisa vale para o lado oposto. Né? 3 vezes o 25 é o meu 75, que a gente já definiu aqui como MMC. E o meu numerador, ele vem com o cruzamento superior aqui, 3 com 3, dá 9. Beleza? A partir daqui, cálculo. 29 sobre 75. É isso. Então, basicamente, esses três métodos eles vão englobar quase que 100% das ocasiões que a gente for trabalhar com os MMCs. E isso é um conjunto de técnicas que a gente vai aplicar. E por fim, também muito importante saber é que antes da gente aplicar a terceira regra, a gente tem que garantir que a questão não pode ser solucionada nem pelo primeiro, nem pelo segundo método. Então esse 1, 2, 3, ele está aí por uma razão. A gente tem que obedecer essa regra. Então sempre que a gente se deparar com uma questão de MMC, primeiro a gente vai verificar se são múltiplos e vai definir que o MMC é sempre o maior deles. Foi o que a gente viu no caso 1. Depois a gente vai tentar identificar se esses valores são primos entre si. Se forem primos entre si, como a gente viu no exemplo 2, a gente vai definir o MMC sempre como o produto, sempre como a multiplicação entre eles. E por fim, se nem a primeira nem a segunda ocasião forem de ajuda para a nossa questão, aí sim a gente vai aplicar a terceira forma, que é essa forma de cruzamento aqui que a gente trabalhou.